Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Efésios capítulo 2, o versículo 6. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nos voltamos a Deus, a sensação que temos é que nós estamos na terra e Deus no céu. Contudo, não é o que Deus diz a nosso respeito. Do ponto de vista do nosso corpo, da nossa alma, nós estamos na terra. Mas o nosso espírito humano está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Feche os olhos naturais e abra os seus olhos espirituais. Eclesiastes capítulo 2, o verso 14. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça. Então seja esta a nossa oração, como a oração do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, o verso 18. Iluminando os olhos do vosso coração para saberdes. Nós precisamos conhecer com certeza. Agora, vamos ouvir o que está escrito no Salmo de número 121, o versículo 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando lemos esse salmo, pensamos em um monte qualquer. Todavia, quando um judeu lê esse salmo, ele tem a certeza que o salmista fazia referência aos montes muito bem determinado. Salmo 76, o versículo 4. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Tu, ó Deus, és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Ora, de que montes eternos o salmista está falando? Que montes são estes? O Salmo 76, o versículo 2 diz: Em Salém, isso é, em Jerusalém, está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Nos montes de Sião está a morada de Deus, o tabernáculo de Deus. Portanto, os montes para onde um judeu devia voltar os seus olhos eram os montes de Sião, os montes eternos. Por que esses montes? Porque são nos montes de Sião, em Jerusalém, que se localiza o tabernáculo de Deus, e Deus habitava neste tabernáculo. Êxodo capítulo 25, o versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Entenda, se você fosse um judeu em busca de socorro, você voltaria os seus olhos para os montes eternos, os montes de Sião, em Jerusalém. Por quê? Porque era neste lugar que o Senhor habitava. Tanto é verdade que veja como Daniel orava estando em um outro país na Babilônia. Daniel, capítulo 6, o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, colocando a sua vida em perigo, ele entrou em sua casa, lá na Babilônia. E em cima do seu quarto havia uma janela aberta do lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante de Deus, como costumava fazer. E ele fazia isso olhando para Jerusalém, para os montes eternos, para os montes de Sião, porque era de Jerusalém, dos montes eternos, dos montes de Sião, onde ficava o tabernáculo de Deus, que vinha o socorro para Israel. De novo, um judeu em perigo virava os seus olhos para os montes em Jerusalém, onde se localizava o tabernáculo, para, olhando aquele local, buscar a Deus. E nós?
olhamos para onde? Para os montes, igual aos judeus. Mas onde se localizam estes montes? Onde está Deus? Onde é que devemos voltar os nossos olhos para buscar a Deus? Ouça, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Lembre-se, Deus está onde está o seu tabernáculo. Deus habita onde habita o seu tabernáculo. E onde Deus habita existe um monte. Deus habita sobre este monte. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o santuário de Deus. Nós somos como um monte ambulante e sobre nós está o Espírito de Deus. Se nós somos os santuários ambulantes de Deus e somos como os nossos olhos espirituais estão em nossa cabeça, então tudo o que precisamos fazer é fechar os nossos olhos naturais, abrir os nossos olhos espirituais e já estamos nos montes eternos. Por isso, nós lemos em Hebreus capítulo 12, o versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial. Nós já estamos nos montes de Sião. Nós somos os montes eternos. O tabernáculo de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus habita em nós e paira sobre nós. Por isto, nós podemos nos alegrar diante de Deus. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.